Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus para o teu coração e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de Por que eu decidi seguir Jesus. Como eu falei, a gente vai ficar o mês inteiro nela. Cada semana eu vou trazer um motivo novo, ou talvez mais de um, para que você conheça um pouco mais da minha história, minha, do Vitor, tá? E talvez isso faça sentido também com a tua vida. Mas o foco aqui é te contar um pouco da minha história com Deus, de como que eu conheci Jesus e por que eu decidi segui-lo a partir do momento que eu o conheci. Então, vamos à palavra de Deus. Antes, rapidinho da gente entrar, não esquece, para aí, curte, compartilha, comenta alguma coisa e se inscreve no nosso canal, é bem rapidinho, então o sininho aqui do lado, ó. Então se inscreve aí rapidinho, que toda vez que nós tivermos novas postagens, você vai receber uma notificação, tá? Vamos à palavra de Deus lá em João, capítulo 8, versículo 32. Em João 8,32, a palavra de Deus diz o seguinte: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso na verdade é o 31. E no 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse é um versículo bem famoso, né? E esse versículo ele fala muito sobre libertação, sobre como ser liberto a partir do momento que você conhece Jesus e conhece a verdade que está em Jesus. E para falar sobre libertação, para falar sobre isso, eu quero trazer um tema que para mim foi um dos motivos que também me fez decidir seguir Jesus, que é cura. Em geral, cura, mas para ser mais específico para o meu cenário, cura de vícios. Todos nós temos vícios carnais, temos vícios humanos, temos coisas que no nosso dia a dia às vezes nos viciam e a gente quer ficar naquilo para sempre. E eu, como homem e há pouco tempo atrás, como adolescente, já tive muitos vícios. Eu tive, por exemplo, vícios em bebida, eu tive, por exemplo, vícios em pornografia, eu tive, por exemplo, vícios em algumas imoralidades sexuais, eu tive alguns vícios que quando eu conheci Jesus, eu realmente olhava para essa escritura aqui, para essa passagem, para ser mais específico, que hoje é uma das minhas preferidas, e eu olhava, será que isso realmente é possível? E eu confesso para vocês, eu não acreditava. Naquele momento, eu não acreditava que isso fosse possível. Eu não acreditava que simplesmente por conta de um passo, de passar a decidir seguir Jesus, eu realmente conseguiria me libertar de todas essas coisas. Até porque naquele momento eu nem enxergava isso como uma libertação. Eu enxergava isso como algo natural, que todo mundo fazia, e que eu também era apenas mais um. E a partir desse momento, quando eu conheci a palavra de Deus, eu falei, então, se eu conhecer a verdade me libertará. Então isso quer dizer que a partir do momento que eu conhecer Jesus, Jesus pode me libertar do que eu quiser. Eu posso falar, Jesus, me liberta desse vício, e ele vai me libertar. Será que isso realmente funciona? E isso foi mais um dos motivos que me fez tomar a decisão de seguir Jesus. Desde quando isso aconteceu, eu realmente fui liberto, eu realmente orei por isso. Não foi de um dia para o outro, não foi tomei a decisão no dia seguinte estava liberto. Não, precisei fazer algumas coisas em comunhão com Deus, precisei entrar em alguns jejuns específicos, em alguns propósitos específicos, mas Deus foi me direcionando e eu consegui me libertar de todos esses vícios. Hoje eu posso falar que eu considero que não tem mais nenhum vício carnal, mas todos nós sempre temos alguns pequenos vícios. Alguns pequenos vícios como, por exemplo, televisão, alguns pequenos vícios como coisas que tiram teu tempo, às vezes, no Instagram, pequenos vícios como coisas na tua rotina, no dia a dia de trabalho, enfim. Todos nós temos pequenos vícios que você sabe que é prejudicial para o teu trabalho, para o teu foco, para a tua família, para a tua saúde. Por que não se curar deles? Na prática, tudo que nós precisamos para nos curar de qualquer tipo de vício, seja um mini vício, seja um pequeno vício, sejam grandes vícios, como por exemplo a bebida, como por exemplo fumar, como por exemplo drogas às vezes. Para você se curar de grandes vícios, você só precisa de uma coisa: Jesus. A palavra de Deus, dando sequência no mesmo capítulo, lá em 8, agora 36, diz o seguinte, olha: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ou seja, a partir do momento que você conhece Jesus, a primeira coisa que começa a acontecer é você começa a ter uma revelação de Deus dentro de você. E quando você começa a ter essa revelação de Deus dentro de você, coisas mudam de dentro para fora. É inexplicável. Se você já conhece Jesus, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não conhece,
é para você ficar confuso mesmo, porque na prática você tem que conhecer para entender o que eu estou falando. Só que é algo que você experimenta, não é algo que você entende. E quando você começa a experimentar, você começa a ver que muita coisa começa a mudar de dentro para fora, porque Jesus começa a entrar dentro de você, e aí quando você aceita a verdade de Jesus, a partir desse momento muita coisa começa a mudar de dentro para fora. E a consequência disso é, quando você muda de dentro para fora, você já não quer mais repetir os mesmos erros que você cometia há meses ou anos atrás. E esses erros, eles começam a se tornar algo como repulsivos para você. Você começa a olhar para trás, ver erros que você cometeu e você sente repulsa disso. E isso acontece com os vícios. Você sempre cometeu vários tipos de vício, não importa quanto tempo, tá? Não importa se foram anos, se foram meses ou se foram apenas dias. Mas você teve um certo vício e esse vício, ele começou a enraizar em você. E a partir do momento que você conhece Jesus, o primeiro ponto é, Jesus te dá o entendimento se aquele vício o quão errado é o olhar dele. E é quando você entende aquilo, você fala, putz, acho que isso não é bom. Isso não é bom para mim. Não apenas para minha vida espiritual, mas isso não é bom para mim. Isso está me fazendo mal. Isso de repente atrapalha o meu casamento, isso de repente atrapalha a minha vida social, isso de repente atrapalha a minha vida profissional. E aquilo começa a te remoer por dentro. Você por dentro começa a se sentir mal por ter aquele vício. E quando você começa a se remoer por dentro, você não tem muito o que fazer a não ser pedir ajuda de Deus. Existem várias técnicas fora a parte espiritual para você se curar de vícios, mas a grande verdade é, nenhuma delas é tão eficaz quanto você orar a Deus, dobrar os teus joelhos de verdade e falar, Deus, me cura desse vício. Me ajuda, me direciona para me curar desse vício. Eu estou aqui disposto a fazer o que for, com o coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não consegue rejeitar ninguém que está com o coração quebrantado diante dele. E quando você quebranta o teu coração diante dele, entrega aquele vício na mão dele, ele cura. Ele cura, ele curou dezenas ou milhares de pessoas aqui na Bíblia. Jesus curou muitas pessoas e hoje ele continua curando, através de mim, através de você, através de nós que cremos na palavra dele e seguimos ele. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, que você tem esse discernimento, isso se torna algo muito mais leve para você. E qualquer vício que você perceba que você começou a formar e que de repente aquilo não está te causando bem, você ora e você cura esse vício. E isso vale tanto para um vício quanto até mesmo para uma enfermidade. Às vezes a gente está falando, por exemplo, de uma doença crônica às vezes um câncer até. Quantas pessoas você não conhece que de repente foram curadas simplesmente por causa de uma palavra, simplesmente porque Jesus operou nelas. Então isso acontece todos os dias e todas as noites. Só que às vezes nós não percebemos porque nós estamos focados no nosso dia a dia, focados na nossa realidade, nós não enxergamos ao nosso redor. Então, essa palavra foi algo que mudou muito a minha vida, porque me fez primeiro me desafiar. Será que de fato, se eu conhecer Jesus, se eu decidir segui-lo, ele vai me curar de tudo que eu quiser? Tanto dos vícios quanto das enfermidades? Sim. Agora entenda, o que ele quer nem sempre é o que você quer. Esse é um ponto muito importante. Nem sempre o que um filho quer é o que o pai quer. Eu tenho um filho de 3 anos e muitas vezes o que o meu filho quer é diferente do que eu quero para ele. E o que vale é o que o pai quer. Então, o que o pai quer é muito mais importante do que o filho quer. E essa submissão a entender que o seu pai quer, o que Deus quer para você é muito mais importante. São planos perfeitos. A Bíblia diz que os planos de Deus são insondáveis ao nosso coração. Nós não conseguimos ter discernimento do quão grandes são os planos que ele tem para nós. Então, se nós não temos discernimento, só nos cabe confiar. Confiar que o plano dele é perfeito, agradável e a partir disso nós viveremos uma plenitude dentro disso. Só que nós precisamos nos curar. O primeiro passo para quem quer de fato seguir Jesus é tomar uma decisão de segui-lo e a partir dessa decisão decidir se curar de tudo que começa a te remoer por dentro. Vitor, mas você está falando que isso, aquilo é errado, é pecado. Eu não estou nem falando disso, mas você sabe que algumas coisas são, outras não. O ponto não é falar o que não é pecado, até porque isso é o que a religião faz. O meu propósito aqui é te trazer à luz da palavra o que Jesus vai fazer contigo a partir do momento que você decidir segui-lo, porque eu acredito de verdade que não é eu, ou por exemplo um pastor, ou até mesmo um padre, ou qualquer pessoa de qualquer religião, virar para você e falar isso é certo, isso é errado ao olhar da Bíblia, isso é certo, isso é errado ao olhar de outro livro. Eu acho que não é isso que vai te fazer mudar, eu acho que não é isso que vai te fazer realmente se tornar uma pessoa mais espiritual, mas sim, tomar a decisão de conhecer Jesus primeiro e depois, se ao conhecer você quiser segui-lo, tomar a decisão de segui-lo. Quando você toma a decisão de segui-lo, é natural, você não precisa fazer nada.
automaticamente você vai começar a se remoer com algumas coisas por dentro. E aí você vai ter o entendimento de falar, putz, acho que esse vício que eu tenho aqui me causa mal. E quando você tem esse entendimento, você quer mudar. E quando você tenta mudar, você primeiro se depara com várias dificuldades, porque nem todos os vícios você vai curar do dia para a noite, mesmo com Jesus na tua vida. Só que quando você entrega isso nas mãos de Jesus, Jesus te dá ferramentas para que você consiga curar esses vícios mais rápido. E aí ele te ajuda a curar aquilo de uma maneira muito mais rápida. Afinal, a palavra de Deus lá primeiro em Coríntios, depois em Gálatas, repete algumas vezes, através de Paulo, que na prática a gente está sempre numa luta entre carne e espírito. Eu já gravei inclusive um vídeo aqui sobre isso. Carne e espírito militam dentro de nós o tempo todo. Então o tempo todo a tua carne está pedindo alguma coisa, ou seja, o teu corpo está pedindo alguma coisa, só que o teu espírito está combatendo a carne, falando, não, isso aqui não é o que o corpo precisa, isso aqui não é o que hoje a gente precisa. Na prática, nós precisamos hoje ler a palavra, jejuar. Em contrapartida, o corpo tá, não, eu quero comer, não, eu quero fazer sexo, não, eu quero pornografia, não, eu quero ver filme, não, eu quero ver coisas, eu quero sair, eu quero beber. E o corpo está sempre te pedindo coisas que são prazeres momentâneos, enquanto o espírito está sempre querendo te alimentar de coisas que vão te alimentar espiritualmente e vão te tornar mais forte. Por isso, nós precisamos estar focados em nos tornar mais fortes espiritualmente, para que seja fácil nós falarmos não para todas as coisas que o corpo nos pedir. E o corpo vai deixar de pedir depois que você cura um vício. Não sei se você conhece algum drogado ou, sei lá, ex-alcoólico, coisas como isso, mas pergunta para ele se o corpo dele deixa de pedir. É claro que não. O corpo dele continua pedindo aquela droga, aquela bebida. O corpo vai continuar pedindo. A questão é o quão forte você é para dizer não ao seu corpo. Essa é uma das maiores estratégias, inclusive, do diabo. O diabo, a Bíblia diz que o diabo, em Pedro, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, só esperando a primeira falha nossa para dar o bote. Então, se o corpo está pedindo e o diabo está ali andando ao teu redor, primeira falha que você tiver, pode ter certeza que você vai pisar fora, pode ter certeza que você vai desviar, pode ter certeza que você vai fazer besteira, é óbvio, mas isso é nítido. A questão é que nós, às vezes, não estamos inseridos nesse meio espiritual e não estamos ligados nisso. E quando nós nos ligamos nisso, nós entendemos que a palavra de Deus diz que existe uma guerra entre o espírito e a carne, e o diabo anda ao meu derredor. Então, quando o meu corpo falar uma coisa, na hora você vai ligar uma chavezinha na tua mente e vai falar, ponto, agora eu preciso que o meu espírito fale. Espírito, o que eu devo fazer? E a partir desse momento você começa a tomar mais decisões espirituais e menos decisões carnais. E isso vai te levando cada vez mais a falar não mais fácil para todos esses vícios que antes você tinha. E hoje, se Deus quiser, você não terá mais. Amém? Então, essa é um dos motivos. Na semana que vem eu vou trazer novos motivos, mas espero que você esteja gostando. Eu quero que você comente aqui o que você está gostando, se esse vídeo se identificou de alguma maneira com alguma coisa que você já teve, ou que você tenha e de repente queira se libertar. Comenta aqui, é importante pra gente. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você julgar interessante, tá? É importante para essa pessoa. Então vamos orar rapidinho pra gente finalizar em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder, onde você estiver. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado por nos ministrar. Obrigado, Pai, por nos levar a um outro nível de entendimento, Senhor, da tua palavra. Obrigado, Pai, por fazer como tu fizestes comigo lá atrás, Senhor. Me dar discernimento, Pai, de ser liberto, Pai, de fato, a partir do momento que eu comecei a te seguir. A partir daquele momento, Pai, eu achava que estava tomando uma decisão apenas para te desafiar, mas na verdade, Pai, eu estava te conhecendo. Na verdade, eu estava entendendo como que a minha vida seria transformada a partir do momento que te conheci. Obrigado, Jesus, por ter feito essa transformação na minha vida. E, Pai, se houver alguém aqui nesse momento, Pai, orando junto comigo, que também quer tomar essa decisão, Pai, liberta essa pessoa e direciona essa pessoa, Senhor, para o teu caminho. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos tudo que temos a Ti. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.